é passar limpo aí esse caso Vinícius Gritzbach, tudo que envolve ele. E eu já começo aqui a primeira provocação para você, te passando aí um relato, né, meu. Nesse dia eu tava viajando de Brasília para São Paulo, cara. E Ia os parar em voos, Guarulhos? por sorte eu parei em Congonhas, né? Mas aí os voos começando a dar problema porque quem tava saindo de Guarulhos, o voo atrasava, né, no destino e atrasava a saída, né, porque esperando a aeronave chegar para sair. E eu tava indo para um evento que foi o baile dos primeiros colocados do Estratégia Concurso, né? Que é meu parceiro aqui no canal. Aproveito para te dar a dica, quem tá estudando aí, que o Estratégia é o curso que mais aprova no Brasil. E todo ano, cara, todo final de ano, reúne ali numa festa de gala para os primeiros colocados com tudo pago, cara. Então o QR Code está aqui. Comece agora, tá aí os 3 passos para passar no concurso público. Faça que nem o Fala Globo, que estudou com Estratégia hoje, o Estratégia é parceiro do canal, e todo final de ano eu tô lá no baile dos primeiros. Então, Joel, eu chegando lá em São Paulo, cara, e um monte de aluno, né, um monte de aprovado, num grupo desesperado que houve um tiroteio no aeroporto de Guarulhos, cara. Eu fiquei imaginando, meu irmão, que lugar é esse que nós vivemos, né, cara? Que país é esse, cara? Tiroteio no aeroporto, cara. Então... Depois eu entrei no noticiário, né? Fui logo para a internet entender. Um delator contra o PCC, o cara que tinha dado um golpe, né? A gente já conhecia essa história, né, cara? Um golpe aí em torno de 200 milhões. Enfim, cara, a ousadia, né, cara, da criminalidade. E naquele momento ali, todo mundo pensando no PCC, né, cara? Mas parece que a história já virou, né? E infelizmente... tem policial envolvido. Mas vamos lá, Joel. Passa limpo esse caso aí do dia 1 até o dia de hoje, irmão. Cara, muito policial, né, Glauber? Porque dos 26 que foram presos até agora, 21 é polícia, né? Bizarro. Polícia do outro lado da força, né? Bom, cara, primeiramente, eu acho que a gente precisa falar, Glauber, e aí você vai me interrompendo, tá, pessoal? Manda A gente vai bala. conversando, batendo papo. Acho que primeiramente a gente tem que colocar isso na história, tá? Esse caso, ele é um divisor de águas para a polícia de São Paulo. Uma polícia que até há alguns anos ela pregava que era uma polícia que extremamente organizada e que os seus quadros corruptos, eles sempre eram ceifados da corporação, mas a gente sentiu uma contaminação muito grande dentro da polícia que está sendo combatida, tá? Pelo Derrite, pelo Tarcísio. Essa virou uma questão de honra para o Tarcísio, por quê? Quando o Tarcísio veio se candidatar, todo mundo sabe que ele é fluminense, né? Que ele é do Rio de Janeiro. Então, um dos ataques que foram feitos ao Tarcísio durante a campanha é que ele, como carioca e como político proveniente do Rio de Janeiro, ele traria para São Paulo esse esquema de milícia ou uma corrupção policial de maior potencial, como do Rio de Janeiro. Isso não é minha opinião, tá? Foi uma fala política contra o Tarcísio, e o Tarcísio, ele passa a cobrar bastante o Derrite para que resolva esse caso. Mas esse caso já é antigo, né? O desfecho foi agora. Bom, vamos lá. O Antônio Vinícius Gritzbach, ele era um corretor de imóveis. Desses corretores de imóveis que aluga casa, sabe? Tipo assim, nem era de vender mansão, esse tipo de coisa e tal. Ele era o cara que alugava casa para os outros, trabalhava numa imobiliária normalmente e tal, sem grandes sem grandes salários, sem grande dinheiro, mas com grande ambição. E aí, sem muita relevância profissional, né? É porque a história final mostra ele negociando imóveis de luxo e tal, né? A questão, Glauber, é que o Antônio Vinícius, ele é o primeiro grande expoente empresarial do período de infiltração do comando da capital. A gente sabe que em 2016, em 2010, o comando cria a Sintonia do Progresso, que é um grupo burocrático ali, um setor, que era responsável por fazer o comércio ilegal de substâncias do primeiro comando e expandir isso para criar um novo financiamento para o comando, porque até então o comando se financiava ou com rifa ou com contribuição dos membros, ou enfim, o cara fazia o assalto e dava um dinheiro ali. E após essa Sintonia do Progresso, há um empreendimento em que o comando vai
para o Paraguai, ele toma aquela rota que chama Rota Caipira, das mãos ali do Jorge Raffatomani, se une com o CV e tira a vida do Jorge Raffatomani. Isso muda totalmente a logística mundial e nacional do comércio ilegal de substâncias e toma o Porto de Santos, do antigo comerciante ilegal de substâncias lá, o Naldinho, que era aquele que o filho do Pelé era envolvido. Vocês lembram que o filho do Pelé chegou a ser preso e tal? Sim. Tiraram a vida desse cara, o Ronaldo Barsotti, e aí o comando pega a distribuição de ponta a ponta. Isso faz com que a organização expanda os seus negócios e, ao expandir seus negócios, começa a ganhar dinheiro. Vocês devem lembrar do caso da execução do Gengis do Mangue. O Gengis do Mangue tinha uma mansão de 2 milhões de reais no Ceará, em Fortaleza. O Paca, que era parceiro dele, o Fabiano Andrade, tinha uma mansão de 3 milhões de reais em Jericoacoara. Então, assim, esses caras eles começam a ganhar muito dinheiro, Glauber. E ao ganhar muito dinheiro, eles se aproximam do sistema de lavagem de dinheiro. E esse sistema de lavagem de dinheiro, ele não é montado pelo comando. Ele já existe no Brasil. Ele fazia trabalho para político, para gente querer lavar dinheiro e tal. E aí o comando só passa a pagar esses caras e se organizar com esses caras para poder lavar dinheiro, porque não adianta nada você vender, mas você não conseguir colocar o dinheiro na praça para você gastar. É inútil. Perfeito? Perfeito? E aí, esse é o momento histórico que está localizado a entrada do Antônio Vinícius Gritzbach, que é em 2019. Então, em 2016, o comando toma o poder aí. Ele passa 2, 3 anos constituindo uma logística de rota de comércio ilegal de substâncias dentro e fora do país. E aí, em 2019, com o enriquecimento desses caras, eles têm que lavar dinheiro. E é nesse momento que se aproxima um cara do Antônio Vinícius Gritzbach, chamado Cara Preta. Ô, Mano Walter, você pode colocar a foto 1 aí, a imagem 1 pra gente, fazendo um favor? Ô, Joel, enquanto o Walter coloca aí, cara, antes de 2016, cara, essa relevância do comando, né, do primeiro comando aí de São Paulo, com todo esse luxo que se tem hoje, essa lavagem de dinheiro, não tinha tanta relevância. Essa foi a virada de chave que tu acabou de narrar pra gente aí. Isso é facilmente percebido? Não, é facilmente percebido. Após a morte do Jorge Raffatomani, é facilmente percebido que esses 3 anos até 2019 é o período da expansão da organização mesmo para dentro e fora do país. Porque o que acontece, o Glauber? Quando eles tomam a Rota Caipira, eles entram em disputa com o CV para quem vai fazer as primeiras fornecimentos nacionais. E aí eu não sei se você se recorda, lá em 2017, essas duas organizações começam a chegar em vários estados, e aí esses estados começam a formar organizações criminosas menores, e começa a acontecer um monte de treta dentro das cadeias, o massacre de Contagem, de Alcaçuz. Tudo isso faz parte da expansão do negócio dos caras. Entendo. E depois que ele se expande em 2019, termina de se expandir, aí é o momento que você acomoda e você começa a infiltração para poder lavar dinheiro, porque Perfeito. já está tudo estabelecido, entendeu? Sim. Eu vi isso na prática, né? Porque você cita Alcaçuz, Pedrinhas, e lá no Presídio Federal foi montada a Força-Tarefa, né? FTIP, justamente para atuar, porque estava tendo uma guerra de facções dentro do presídio, né? Então, é o PCC expandindo no local que aquelas facções locais reagiam na chegada do PCC e se juntando até facções rivais, de repente, como o Vermelho, junto com facções locais, é isso? Isso, vai formar Estados Unidos, na Paraíba, Estados Unidos, Al-Qaeda, nos Guardiões do Norte, aí no Rio Grande do Sul se formam umas também, Rondônia, Roraima, e a família do Norte, ela ganha força. Isso. Então essas pequenas organizações, elas começam a se alinhar ou com o Comando de São Paulo ou com o Ser Vermelho, entendeu? É isso. Para quem não conhece, eu tô falando Ser Vermelho, Comando de São Paulo, para evitar restrição de monetização aqui pro Glauber, tá? Então eu sempre uso essas palavras meio eufêmicas pra gente não ter problema, tá, pessoal? Não é que eu tô romantizando, querendo mudar. Cara, obrigado, irmão, porque eu mesmo não sei fazer isso e eu passo, passo um sufoco aqui, cara. E a minha audiência fica brava. E eu tô bravo também, porque a gente tem que ficar fazendo cortes no vídeo, né, depois. E é horrível, né? Então eu vou seguir isso aí, cara. Comando de São Paulo... E Ser Vermelho. E Ser Vermelho. Pô, Ser Vermelho é escroto, né? Mas é isso. Mas é o que passa. É. O Antônio Vinícius Gritzbach,
ele é um cara bastante inteligente, sagaz. Depois que eu comecei a estudar a vida dele, eu percebi isso. E ele é do Tatuapé, da Zona Leste de São Paulo. E lá na Zona Leste, ele conheceu uma galera que é da organização. Ali tem um núcleo bastante forte da organização ali, o pessoal da Zona Leste, da ZL. E ele conhece o cara preta, que a gente chama, e ele começa a ter amizade com o cara preta, tá, galera? Não era negócio a princípio, era amizade. Os dois eram amigos mesmo, de verdade. Tem foto, tem vídeo dos dois juntos, almoçando, jantando e tal. O cara preto, ele fica responsável por um setor de lavagem de dinheiro dos grandões, aí, uns gerais. E o Gritzbach fala assim, cara, tem um sistema de lavagem de dinheiro aqui que a gente pode mexer com venda de imóveis. A gente vende por um preço, tal, coloca na fatura como o outro, tal, você vai pegando dinheiro, a gente vai comprando imóveis para você, você vai vender esse imóvel mais para frente por mais dinheiro, a gente constrói, dá para fazer isso com corretagem, certo? Aí o cara preta fala assim, não, beleza, vamos fazer. E os caras começam a movimentar dinheiro, movimentar dinheiro. Bom, isso começa com pequenas casas e apartamentos, depois os caras começam a construir prédio e o dinheiro vai entrando. Estima-se que os caras tenham movimentado mais de 250 milhões de reais em lavagem de dinheiro de 2019 a 2021, certo? Porque daí em 2021 vai acontecer uma fita. O Mano Walter conseguiu já, para mim colocar aqui para explicar, porque daí fica Tá melhor. aparecendo agora, irmão. Então, o público tá vendo aí, né? Então a gente tem aí o Anselmo Santa Fausta, que é o cara preta, tá? Ele era um dos chefes que mexia com esse setor de lavagem de dinheiro lá na Zona Leste de São Paulo. E ele virou muito amigo do Gritzbach, certo? O cara preta, ele tinha um assessor dele, que era um parceiro dele mesmo, sabe? Os caras falam que era motorista, mas na verdade ele era um parceiro do cara preta, que é o Antônio Corona, conhecido como Sem Sangue. Aí a gente já vai falar assim, o cara tá mexendo com gente do comando que chama Sem Sangue Cara Preta, né? Então, é meio sujeira, né? Bom, o que acontece? Estão lavando dinheiro, tá dando dinheiro, o Gritzbach tem 6 relógios Rolex, viajou o mundo, tá comprando muita coisa, tá ganhando muito dinheiro. E aí, o Gritzbach, ele tinha uma ambição muito grande, né, cara? Ele fala assim, puta, mano, é muito trabalhoso eu fazer lavagem de dinheiro com corretagem. Tem que envolver muita gente, tem que construir, tem que vender coisa, tem que passar por cartório. O que o Antônio Gritzbach resolveu fazer? Comprou um curso aí de mexer com criptomoedas e resolveu investir o dinheiro do cara preta, que não era só dinheiro de lavagem de dinheiro, mas era dinheiro que o cara preta já tinha ganhado, e dinheiro de outros membros da organização criminosa em criptomoedas. Será que ele comprou o curso do 38, cara? Acho que não, na época será? Não tinha curso. Será que foi o 38? Bitcoin Red Pill? Ele já tinha curso? Acho que não. 2021, criptomoedas era moda. Eu não sei como é que essa funciona, mano, sinceramente. Mas o Gritzbach convenceu, em 2021, acho que pouca gente sabia, convenceu os caras a comprar criptomoedas e a investir o dinheiro deles em criptomoedas e arbitragem de criptomoedas. Beleza, ele fez isso, conseguiu e investiu esse dinheiro. Só que aconteceu o seguinte, chegou um momento que o cara preta precisava devolver esse dinheiro, pegar esse dinheiro de volta. E o Gritzbach tinha prometido para ele que a qualquer momento ele poderia tirar o dinheiro e devolver para os caras. Sim. Só que o Gritzbach não conseguiu tirar esse dinheiro, não conseguiu devolver esse dinheiro, não conseguiu tirar do investimento. Eu não entendi muito bem como é que é o processo, porque a gente teve acesso à leitura de algumas coisas, mas é tão complexa a explicação, mano, e ele fala que ele simplesmente não conseguiu tirar o investimento. O dinheiro não estava disponível. Não dá para saber se ele não conseguiu de fato ou se ele estava dando migué na organização, talvez? Não, porque o dinheiro estava lá, tanto que daqui a pouco você vai ver que vão correr atrás desse dinheiro. Uhum. Agora, eu não sei te precisar o que aconteceu que ele não conseguiu tirar a grana, entendeu? Tá. Mas isso vai se desdobrar em muito problema. Muito o cara bom. preta continuava sendo amigo dele. O último vídeo que tem dele do cara preta, os dois estão abraçados, trocando uma ideia. E aí, de repente, o cara preta faz uma ligação de vídeo para Antônio Vinícius Gritzbach e fala assim, cara, eu preciso do dinheiro. Não é nem por mim, a gente é amigo, mas estão me pressionando, o dinheiro não era só meu e tal. E a Gritzbach fala para ele, cara, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, mano, se você não tem dinheiro, você sabe que é serol. Você tá entendendo?
Quando você entrou nisso, você sabia. Aí você vai vendo como é que o cara era meticuloso. O que o Antônio Gritzbach faz? Ele não tinha a mínima ideia de quem que era matador de aluguel, nada. Ele era simplesmente um corretor. Aí ele vai atrás de um cara, que era inclusive agente policial penal, e esse cara ele tem um esquema que ele consegue arrumar um pistoleiro de aluguel para fazer o serviço que o Gritzbach precisava. Só que ele não fala para esse pistoleiro de aluguel que os caras que ele vai tirar a vida é os caras da organização, tá entendendo? É. O Ô, cara Joel, não serve nada. e que merda, né? Já começa aí, lá atrás, a participação de um agente do Estado que deveria estar fazendo a função dele, se envolvendo com crime em troca de grana, né? Então, E já nesse começa caso ainda bizonho, né? Ainda burro, né? Porque ele fez a fita que ele não sabia quem era. não, o cara que vai ser o pistoleiro não era agente do Estado, tá? Ele é outra fita. Mas o outro articulou, né? Isso, ele procurou o cara pra saber assim, ó, onde que tá, mas o cara também foi fiado no meio da conversa, né? Onde que tem um cara desse aí pra fazer esse tipo de serviço, cara? Aí, eles vão contratar o Noé Alves. O Noé Alves, ele era um cara que já tinha sido preso por homicídio, por execução, mas ele não era conhecido por ser um grande executor. Porém, ele conseguiu fazer o serviço e ficou atrás do cara preta. O Antônio Vinícius Gritzbach, ao que tudo indica, ajudou a monitorar o cara preta. E o cara preto sem sangue estão no carro, em plena luz do dia, no Tatuapé. O Noé vai lá e executa os dois a queima-roupa, certo? Beleza, tirou a vida dos dois ali e tal. O Noé fica sabendo que os cara preto e o sem sangue eram de organização e que eles não eram qualquer um dentro da organização e que certamente o Noé seria cobrado. O Noé é sequestrado e é levado para o Tribunal do Crime. No Tribunal do Crime é decidido que ele já era, vai passar o cerol nele, e os caras não só passam o cerol nele, mas os caras usam o corpo dele como recado. Tanto que no período rolou até uma conversa, em 2021 isso, tá? Uhum. Rolou até uma conversa de mexicanização do nosso país. Para quem não conhece esse termo, mexicanização é o uso gráfico dos corpos, que acontece no México. O que acontece lá? Sabe aqueles filmes em que o mexicano tira a vida do outro e pendura o cara de ponta cabeça, sem num poste ou na ponte, para causar uma sensação gráfica na população, para mandar o recado? Então, foi o que aconteceu com o Noé. Ele foi morto. O cara que tirou a vida dele, segundo a polícia, é um baita do executor da organização, que só é chamado, os caras chamam de Klaus Barbie, né? Klaus Barbie é o nome de um cara que era carrasco lá do cara do bigodinho da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, veja se o cara não é ruim. Eu nem devia estar falando dele aqui. Aí, o que acontece? O Klaus Barbie, segundo o Josmar Josino, pega esse Noé e dá, esculacha mesmo. Além de tirar a vida do cara, corta o cara, e aí a cabeça dele é deixada numa sacola lá numa praça do Tatuapé que o Gritzbach frequentava, que era recado. Bom, o Gritzbach entra em choque e é levado também para o Tribunal do Crime. Segundo as informações que a gente teve, a hora que os caras chegaram no Gritzbach e falaram assim, olha, você fez isso, 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 a gente quer o dinheiro, os 200 milhões. Acho que na época já era 167, ele conseguiu devolver alguma coisa. Mas 200 milhões, pessoal, presta atenção nesse número, que daqui a pouco vocês vão ver que tudo que vai acontecer aqui, porque tem 200 milhões na praça. O Gritzbach falou assim, bom, se vocês tirarem minha vida nesse momento, vocês não pegam mais o dinheiro. E aí vocês que sabem. Você viu que o cara ele é diferenciado, entendeu, mano? É diferenciado. Ô, Joel, é igual os caras que emprestam dinheiro a juros, né? O famoso agiota. Ele quer botar terror no cara, ele não quer matar o cara. Enquanto o cara tiver com medo, aterrorizado, e ele vai pegando a parcela dele, ele tá feliz, pô. Porque o morto não paga dívida, né, cara? E ele era um morto livre, né? Porque ele chega pros caras do tribunal e fala isso. Aí os caras falam assim, ó, é o seguinte, mano, beleza. Só que é o seguinte, você vai atrás do dinheiro, porque você tem um tempo pra conseguir essa grana. Caso você não consiga, é cerol na boneca e já era. O que o Gritzbach faz? Vai atrás da polícia. Primeira polícia prende ele. É, porque ele respondeu o homicídio, né? Isso, ele é preso por conta da execução, né, dos dois, numa investigação. E aí começa um BO, né, porque o Gritzbach, segundo o que consta nas investigações, ele pede ajuda para esses polícia para poder escapar
da organização criminosa. E segundo ele, e muitos desses polícias estão presos neste momento, os caras falaram que podia aliviar o lance da execução dele, para que ele pudesse escapar e, de certa forma, dar um jeito dele não ser pego. Ele foi lá pedir uma ajuda e ele foi preso. Ah. Quer dizer, foi prestar depoimento, foi pego lá a ordem de prisão, só que ele foi solto, só que ali dentro diz que ele negocia assim, ó, tem tudo isso de dinheiro na praça. Se eu não for indiciado, se vocês me deram uma ajuda pra saber quem tá querendo e tal, nós desenrolam um dinheiro aqui. E eu meto o pé e vou fugir e vocês me protegem. Suspeita-se disso, tá, mano? Sim. Beleza. Isso aí foi em 2021, entrando em 2022, tá? Sim. Ele é solto, tal. E aí, o Gritzbach começa a falar, hoje a gente sabe disso, ele falou, que a polícia, esse grupo de investigação do DHPP, teria supostamente começado a extorquí-lo, tá? Supostamente. Supostamente. Aí você pega investigador que tem... montou lá loja, sítio, apareceu, o cara ganhava 11 mil e de repente apareceu enriquecendo com muito dinheiro e tal. E ele vai se aproximando também da polícia militar nesse tempo para tentar uma escolta e a ajuda para que ele não seja morto nem pela polícia nem pela organização criminosa. E ele acaba virando amigo de alguns policiais e atraindo essas pessoas para sua casa. O cara tinha muito dinheiro. Bom, o que vai acontecer? Agora eu vou dar um salto lá pro dia da execução para depois a gente falar desses policiais e dessas pessoas que estão na investigação. Tudo bem, o Glauber? Tudo bem. Assim, eu não quero atrapalhar o roteiro, né? A linha cronológica que tu tá seguindo aí, mas só vou fazer um comentário, que é o seguinte, cara. O cara, ele precisava de uma ajuda contra o Tribunal do Crime, né? Então, pô, se ele tá sendo ameaçado de morte, apesar dele ter problema com a justiça, ele pode ir lá na polícia, né? E denunciar o que tá acontecendo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele era investigado pelo homicídio. Pelo duplo homicídio, sim. Então, assim, por um lado, ele supostamente, né, como você tá colocando pra gente, ele pagou pra se safar do homicídio. E também tinha muito pra oferecer pra polícia, né? Pra esses policiais que supostamente querem a sacanagem. Nunca falei isso supostamente, eu tô fudido, né? Tô falando só hoje porque eu tô indo na do Joel. É bom, é bom. E aí, Joel, o que ele faz? Esses caras podem ser a proteção para ele contra o PC, né? Mas aí também tem um elemento da delação, né? Que envolve o Ministério Público, etc. Continue, Joel, por favor. Eu vou falar dessa fita daqui a pouco, mas assim, o que acontece, Glauber? Nessa parada, ele tá com medo de ser preso também, né? Porque ali dentro da cadeia, o comando tem uma gerência muito forte ali dentro também. Bom, enfim. Vamos falar dessa delação aí. É melhor do que dar o pulo. O que o Gritzbach faz? Chega uma hora que ele, segundo ele estava sendo muito extorquido e não estava dando conta mais de pagar, porque estava uma pressão muito grande do comando em cima dele e da polícia em cima dele para pegar dinheiro. O que ele faz? Ele vai no Ministério Público. Ele vai no Ministério Público, não aguenta o tranco e fala assim, eu vou no GAECO e eu vou fazer delação. Só que a justiça, ele não consegue proteção na justiça, aquela proteção que é dada pelo Estado. E ele começa a pagar um grupo de policiais para fazer a escolta dele, um grupo de policiais militares fora do horário de serviço para fazer. Bom, ele vai no Ministério Público, ele joga tudo no ventilador, mano. Ele entrega áudio, entrega um monte de coisa de delegado de HPP, de investigador, tudo. Ele cria um dossiê dos caras, faz uma baita de uma delação gigantesca, e não contente com isso, ele fala assim, eu preciso me proteger com os caras do Ministério Público, mas como eu não consegui
sair do país, autorização para sair, eu vou atrás de alguém que possa me dar uma cobertura midiática. Aí ele vai atrás do Cabrini. Para quem não conhece, o Cabrini, eu sempre falo isso, cara, o Cabrini ele só não ganhou um Pulitzer até hoje simplesmente pelo fato de ele ser brasileiro, de ele falar a língua portuguesa. Mas se ele falasse, se eu tivesse num país de língua inglesa, bicho, o Cabrini foi o único jornalista que acompanhou a revolução do Talibã lá. Ele tava no caminhão junto com o Talibã. Eu não sei se vocês conhecem essa história, até legal de colocar até um corte disso aí. Todo mundo conhece, né? O grupo Talibã que tomou poder no Afeganistão, né? Após várias intervenções lá da União Soviética e dos Estados Unidos. E o regime talibã, um regime totalmente radical, deturpando aí o islamismo. E eles tomam o poder no Afeganistão e precisa fazer essa cobertura, só que nenhuma mídia do Ocidente consegue entrar ali para fazer a cobertura com os caras. E o Cabrini vai. O Cabrini vai, ele tenta se infiltrar e chega uma hora que os caras cercam ele e vai executar ele, entendeu? Aí ele tira uma foto do Pelé do bolso, cara. Eu acho genial essa história. O Cabrini andava com uma foto do Pelé no bolso. O Pelé é um elemento que é reconhecido em todos os lugares do mundo, principalmente antigamente. E o Pelé era mais conhecido do que o Brasil. E o Pelé era conhecido como um pacifista. Onde ele ia, ele parava a guerra. Ele era realmente, o Pelé era uma figura muito pacifista, né? Era ele e Nelson Mandela tal, mas o Pelé ele tinha uma unanimidade em cima dele, né? Ele era o cara da paz demais. E aí ele mostra a foto que ele tem com o Pelé. Os caras, Pelé, 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 e leva ele lá pra Toca do Coelho e ele começa a cobrir o negócio. Esse é o Cabrini. Eu não sabia dessa história, cara. Pô, cara, você é maluco, mano. Ele conta essa história, eu acho muito louco, porque quando ele mostra pros caras, os caras descem com a 47 e falam assim: não, pô, esse é amigo, é Pelé, Pelé. Os caras chamam ele pra jogar bola, porque na cabeça dos caras todo brasileiro sabe jogar bola, né? Uhum. E aí ele consegue fazer essa cobertura e muitas imagens que ele cobre são enviadas para os Estados Unidos e outros lugares porque ele conseguiu fazer essa. É igual o Sebastião Salgado quando fotografou lá o atentado contra o Reagan, mano. Ele conseguiu fotografar lá a brasileira. Isso é muito interessante. O Cabrini, cara, o Cabrini foi a voz que deu a notícia da morte do Ayrton Senna, parça. O Cabrini é espetacular. Só para vocês terem uma noção de que a gente tá falando aqui. Bom, ele vai no Cabrini. Procura o Cabrini, sim. O Cabrini que tem faro de jornalista bom, né, o Glauber, e fala o que dá na telha. O Cabrini falou, pô, tem uma história aqui. Ele tem uma história boa aqui. Aí o Cabrini fala pro Gritzbach assim, mano, eu faço com você a entrevista, só que você tem que soltar tudo. Aí o Gritzbach solta tudo, mano. Solta áudio, solta um monte de coisa da polícia. E aí precisa começar a movimentação, né? A movimentação do governo, da polícia, tem que começar em cima. O Ministério Público já sabe da situação. Explode a situação. Isso agora, 2023, 2024. Então, essa entrevista é aquela dentro do apartamento do Gritzbach, né? É. E eles fazem um trabalho editorial muito bom, né? Que faz dá aquele baque assim, tum, e aí aparece a casa dele, a mansão, os caras, o cara preto, aí o Cabrini olha pra ele, você matou sem sangue? Você que mandou matar o seu amigo cara preta? Vocês eram amigos. Então o Cabrini vai fazendo aquela questão dialética dele de cara, o cara que vai arrancando coisa do cara, né? Não, e tudo, e a proporção que dá isso aí, né, cara? Aí força a autoridade, por pressão midiática, dar um olhar diferente, né? Exatamente, mano. Apareceu no Cabrini, no outro dia é o que aparece. Foi no Fantástico e tal. E aí tem o áudio do delegado, sabe, mano? Tipo assim, começa a ficar. E o Cabrini vai soltando os nomes dos caras, fez uma reportagem também, e a hora que ele tava bem seguro, ele soltou e foi uma bomba.